Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 14 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço que vocês tenham em mãos o seu caderno de língua portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. E o assunto da nossa aula de hoje será as orações subordinadas, substantivas, predicativas. Hoje nós vamos conhecer, então, este grupo de orações subordinadas. Quais são os objetivos propostos para esta aula de hoje? Primeiro, nós iremos relembrar o conceito de predicativo e a sua função sintática dentro de uma oração. Para que serve um predicativo? O que ele faz dentro de uma oração? E identificar a funcionalidade das orações subordinadas substantivas e seus tipos, especialmente a predicativa na aula de hoje. Vocês lembram, que a gente está estudando estas orações subordinadas substantivas desde a aula 11 e que no total nós temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Vamos relembrar então, primeiramente, o conceito de predicativo do sujeito, para que fique mais fácil estudarmos as orações predicativas. Então, você ainda lembra o que é um predicativo do sujeito? Você já estudou esse conteúdo, mas nós iremos relembrá-lo. Então, vamos lá. Predicativo do sujeito, O predicativo do sujeito, ele é um termo que está presente no predicado de uma oração e que tem a função de atribuir uma qualidade ou uma característica ao sujeito. Essa função, ela é feita por meio do chamado verbo de ligação, que nós vamos chamar aqui de VL. A professora usou ali essa sigla para simplificar. Então, o VL é o verbo de ligação. Nesse caso, a função do verbo é informar algo relacionado ao sujeito. Então, nós vamos ter sujeito, o verbo de ligação e mais o seu predicativo, na estrutura dessa nossa oração. Então, vejam lá. Os verbos de ligação, eles têm a função de ligar o sujeito e suas características. Essas características nós chamamos de predicativo do sujeito. Os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar, viver. Chamo a atenção aqui para o verbo andar, Não é o andar no sentido de caminhar, mas o andar no sentido de estar. Por exemplo, aquele rapaz anda um pouco triste ultimamente. Quero dizer que ele está um pouco triste, eu tenho percebido que ele está um pouco triste ultimamente, Não é o andar no sentido de caminhar, porque se fosse no sentido de caminhar, não seria verbo de ligação, e sim um verbo, que a gente chama de verbo de ação, e não de ligação, ok? Então, é importante a gente relembrar esses verbos de ligação, porque no predicativo do sujeito, a gente sempre vai ter um verbo de ligação, Da mesma forma, nas orações subordinadas substantivas predicativas, haverá sempre a presença lá dentro do período de um verbo de ligação, tá? Então, é importante que você relembre, Por exemplo, o verbo ser. O verbo ser está no infinitivo, Quando ele termina em R. Ar, er, ir, está no infinitivo. Todos ali que eu exemplifiquei estão no modo infinitivo, tá?
mas eles podem aparecer conjugados dentro da frase, né? Logicamente. Então, se eu digo que a menina é feliz, ali eu apliquei o verbo ser, né? Mas eu conjuguei esse verbo na terceira pessoa do singular do tempo presente do modo indicativo, né? A menina é feliz, ok? Então, prestar atenção, né, nestes verbos aí e saber identificá-los quando eles estiverem conjugados em algum tempo e pessoa. Vamos ver um exemplo de frase com predicativo do sujeito. O sofá está sujo. Vejam lá, nós temos o sujeito, o sofá, o verbo de ligação está e o sujo, que é o predicativo do sujeito, ou seja, é a qualidade, é a característica deste sujeito. O que é que está fazendo a ponte, ou seja, a ligação entre o sujeito e o seu predicativo? O chamado verbo de ligação. O verbo estar foi conjugado também na terceira pessoa do singular do tempo presente do modo indicativo, né? Mas ele pertence ao verbo estar. Estar seria a sua forma no infinitivo, ok? Então, é importante que você perceba estes verbos e saiba reconhecê-los quando eles estiverem conjugados, porque dentro das orações eles estarão conjugados, né, em pessoas e tempos diferentes. Vamos então agora ao estudo propriamente dito da oração subordinada substantiva predicativa. Nós já relembramos o que é o predicativo do sujeito. Agora vamos estudar então esse tipo de oração, né, com função de predicativo. Então, a oração subordinada substantiva predicativa vai ser aquela oração que vai exercer a função de um predicativo do sujeito da oração principal, né? Então, quando a gente estuda as orações subordinadas substantivas, elas sempre se referem à oração principal, ok? Vejamos o seguinte exemplo. Meu medo é que você não volte. O que é que nós temos ali? Nós temos o verbo é, que vem do verbo ser. A professora colocou ali a sigla VL, então é um verbo de ligação. E que você não volte é a oração subordinada substantiva predicativa. Veja que toda essa oração não é apenas uma palavra, mas toda uma oração está exercendo a função de predicativo do sujeito. Do que? Da oração principal, meu medo é. Então, eu quero que vocês já comecem a observar na estrutura deste período onde está localizado o verbo de ligação numa oração subordinada substantiva predicativa. Vão observando este fato. Vamos a mais um exemplo. Nosso maior desejo é que todos sejam aprovados. Novamente, eu vou ter ali no meio desse período um verbo de ligação, que é o verbo é, vem do verbo ser. Que todos sejam aprovados é a oração subordinada substantiva predicativa. Por quê? Porque toda essa oração sublinhada, ela tem a função sintática de predicativo. Do quê? Da oração principal, nosso maior desejo é. Então, eu quero que vocês observem lá, ó. A estrutura de uma frase com oração predicativa será sempre esta. Então, ela é formada por oração principal com verbo de ligação mais a oração subordinada. Então, a estrutura desse tipo de oração sempre será essa, né?
oração principal e na oração principal eu tenho o verbo de ligação e depois a oração subordinada substantiva. Onde está esse verbo de ligação? Está no meio do período, né? Está antecipando a oração subordinada. Então, é importante que você visualize bem, né? Internalize bem essa questão, porque nós já estudamos nas orações subordinadas, substantivas, subjetivas, também temos a presença de verbo de ligação, mas lá vai estar aonde? No começo da oração principal. Aqui, o verbo de ligação está no final da oração principal, antecedendo a oração subordinada, né? Então, é importante você observar como que se estrutura esse tipo de período. Vamos a outros exemplos de orações predicativas. O ideal é que nos tornemos amigos. Aí a professora colocou ali entre parênteses aquela troca que a gente pode fazer mentalmente. O ideal é isso. Se eu posso trocar por isso ou isto, eu tenho oração subordinada substantiva, certo? Olha lá, o ideal é o sujeito desse período. O é o verbo de ligação e que nos tornemos amigos é a oração predicativa. Essa oração predicativa, ela está ligando, então, esse predicativo ao sujeito pelo verbo de ligação, mas nós estamos falando aqui de oração. Nós não estamos falando de apenas um termo, nós estamos falando de toda uma oração, porque nós temos verbo na oração principal e nós temos verbo na oração subordinada. Próximo exemplo. O certo seria que não nos ativéssemos a bens materiais. Fiz a troca, né? Aquela troca só para ter certeza de que eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. O certo seria isso. Então, que não nos ativéssemos a bens materiais é, sem sombra de dúvida, uma oração subordinada substantiva. Vamos lá. O certo é o sujeito, né, da oração principal. Seria é o verbo de ligação, né? E que não nos ativéssemos a bens materiais é a oração predicativa. Observem, então, onde está localizado o verbo de ligação dentro deste período. Período simples versus período composto. Nós já falamos também, né, desta questão de período simples e composto. Período simples é quando eu tenho apenas uma oração, também chamada de oração absoluta, né? Se eu tenho somente uma oração, quer dizer que eu só tenho um verbo. Já o período composto é formado por duas ou mais orações, dois ou mais verbos. Então, olha lá. Nosso desejo era sua desistência. Sua desistência é o predicativo do sujeito, né? Então, este predicativo do sujeito, nesse exemplo aqui, não tem verbo, né? Então, ali eu vou ter apenas um período simples, porque o único verbo desse período é o verbo de ligação era, né? Então, ele é o único verbo do período, por isso eu chamo de período simples. Transformando esse período simples num período composto, eu vou ter o seguinte: nosso desejo era que ele desistisse. Fazendo a prova, que é uma oração subordinada substantiva, nosso desejo era isso, né? Então, isso que aparece entre parênteses é só para a gente fazer aquela troca e ter certeza, né? Posso fazer essa troca só na minha cabeça. Então, olha lá.
eu agora transformei o predicativo do sujeito, sua desistência, numa oração subordinada substantiva predicativa, que ele desistisse. Porque o desistência, que é substantivo lá no período simples, eu transformei em verbo lá na oração subordinada, né? Desistência virou desistisse. Então, o substantivo passou a verbo. E agora eu vou ter um verbo na oração principal. Nosso desejo era, tá lá o verbo era, verbo de ligação. E que ele desistisse, verbo. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Por isso, eu tenho um período composto, né? E ainda que ele desistisse, vai ser a oração subordinada substantiva predicativa, ok? Porque ela está se ligando, né, ao sujeito pelo verbo de ligação. Ela tem essa função aí dentro, né? Ela tem função de predicativo do sujeito. Pessoal, peço que vocês façam os exercícios propostos para esta aula de hoje, onde você vai poder treinar os seus conhecimentos a respeito das orações subordinadas, substantivas, predicativas. Muito obrigada por sua atenção e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!